Durante 15 anos, Helena guardou um segredo que poderia destruir tudo. Como empregada silenciosa na mansão dos Almeida, ela testemunhou cada momento da vida de Rafael, desde menino rebelde até o bilionário que construiu um império. Ela viu quando ele conheceu Isabela, quando se apaixonou, quando pediu a mulher em casamento. E calou, sempre calou. Mas na noite em que Rafael retorna de surpresa de uma viagem de negócios para pedir Isabela em casamento novamente, desta vez com o anel que pertenceu à sua falecida mãe, Helena presencia uma cena que a obriga a fazer uma escolha impossível: manter o silêncio que a protegeu por anos ou revelar a verdade que partirá o coração do homem que ela secretamente sempre amou. O que ela não esperava era que sua confissão não apenas mudaria o destino de Rafael, mas revelaria sentimentos enterrados há mais de uma década, sentimentos que sempre foram mútuos, mas que a diferença de mundos nunca permitiu florescer. Antes de começarmos esta jornada emocionante, se você ama histórias que tocam o coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa. E conte pra gente nos comentários. De onde você está nos assistindo? Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam no poder transformador do amor. A chuva batia contra as vidraças da mansão Almeida com a insistência de quem pede para entrar. Helena observava as gotas deslizarem pelo vidro da janela da cozinha, cada uma traçando um caminho único, como lágrimas que nunca chegavam ao chão. Suas mãos, calejadas por 15 anos de trabalho árduo, descansavam sobre o mármore frio da bancada. Ela estava cansada, não apenas do dia, mas de carregar um peso que ninguém podia ver. Eram quase 11 da noite. A mansão estava silenciosa, exceto pelo som rítmico da chuva e pelo tic-tac do relógio antigo no corredor. O senhor Almeida havia falecido há 3 anos. E desde então, a casa parecia maior, mais vazia, mesmo quando Rafael estava presente. Mas Rafael raramente estava presente. Aos 35 anos, Rafael Almeida era tudo o que seu pai sonhara. Um empresário brilhante, determinado, dono de uma das maiores construtoras do país. Viajava pelo mundo fechando negócios milionários, aparecia em capas de revistas, era cobiçado e admirado, e estava noivo de Isabela Monteiro, a filha de um dos sócios mais importantes de sua empresa. Uma mulher deslumbrante, sofisticada, que parecia ter saído de uma passarela direto para sua vida. Helena conhecia cada detalhe dessa trajetória, afinal, ela estava lá desde o começo. Chegara à mansão aos 18 anos, tímida e assustada, fugindo de uma vida de pobreza no interior. A senhora Almeida, mãe de Rafael, acolhera-a com gentileza. "Você vai fazer parte da nossa família", dissera com aquele sorriso caloroso que Helena jamais esqueceria. E ela se tornara exatamente isso. Uma sombra silenciosa e leal, testemunha de todos os momentos importantes daquela família. Vira Rafael crescer, na verdade. Quando chegou, ele tinha 20 anos, estava na faculdade de engenharia e era um jovem rebelde, cheio de sonhos e inquietações. Ela lembrava do jeito como ele lia à noite na biblioteca, descalço, com os cabelos despenteados, completamente absorto em projetos e livros técnicos. Lembrava do cheiro de café que ele sempre pedia que ela preparasse nas madrugadas de estudo. Lembrava do sorriso genuíno que ele tinha quando criança, antes que o peso dos negócios e das expectativas endurecesse suas feições. E lembrava principalmente do dia em que percebeu que o amava. Foi num outono de 12 anos atrás. Rafael havia acabado de se formar e estava eufórico, comemorando sozinho na varanda porque os pais tinham viajado. Helena levou-lhe champanhe e, ao entregar a taça, seus dedos se tocaram brevemente. Ele olhou para ela, realmente olhou como se a visse pela primeira vez e disse: "Helena, você sempre esteve aqui, não é? Obrigado por tudo." Foi um segundo, talvez 2.
Mas naquele olhar, naquele agradecimento sincero, o coração dela se entregou completamente. Ela nunca disse nada. Como poderia? Era a empregada, ele era o herdeiro. Havia abismos entre eles que nenhuma ponte poderia atravessar. Então Helena guardou seu amor como se guarda uma joia preciosa num cofre, trancado, protegido, longe dos olhos do mundo. E continuou sua vida, servindo, cuidando, observando Rafael conquistar tudo o que queria, exceto que, aos poucos, Helena começou a notar coisas que ninguém mais via. Pequenas rachaduras na fachada perfeita. Isabela havia entrado na vida de Rafael há 2 anos. Helena se lembrava perfeitamente da primeira vez que a viu. Alta, loira, vestindo um conjunto branco impecável, com uma fragrância cara que preencheu a sala. Ela sorriu para Helena, mas foi um sorriso vazio, do tipo que não chega aos olhos. Desde então, Isabela visitava a mansão regularmente, sempre impecável, sempre deslumbrante, sempre distante. Helena notava como Rafael mudava quando Isabela estava por perto. Ficava mais sério, mais contido, como se estivesse representando um papel. Notava como Isabela falava ao telefone em francês quando achava que ninguém entendia. Helena entendia, aprendera sozinha ao longo dos anos. Notava como os olhos de Isabela vagavam pela mansão, avaliando, calculando, nunca realmente apreciando. Mas o que Helena notou nas últimas semanas a deixara sem dormir. Isabela tinha um amante. Não era uma suspeita, era certeza. Helena vira as mensagens na tela do celular, deixado descuidadamente sobre a mesa da sala. Ouvira as conversas sussurradas quando Isabela se afastava para atender ligações. Sentira o cheiro de uma colônia masculina diferente no casaco de Isabela em tardes em que ela dizia ter estado fazendo compras. E agora, naquela noite chuvosa, Rafael estava voltando de surpresa de uma viagem a Nova York. Ele ligara mais cedo, empolgado, dizendo que tinha uma surpresa para Isabela. Helena sabia o que era. Ele comentara antes de viajar que levaria o anel de noivado de sua falecida mãe para reformar numa joalheria famosa, porque queria pedir Isabela em casamento novamente de forma especial, com a bênção simbólica da matriarca da família. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem de Rafael. Chego em 20 minutos. Isabela está aí? Helena olhou para o andar de cima. Isabela estava no quarto de hóspedes, o mesmo que Rafael mantinha decorado para ela quando visitava. Mas não estava sozinha. Helena ouvira a porta dos fundos se abrir há 1 hora, vira a silhueta masculina subir as escadas. Seus dedos tremeram sobre o teclado do celular. Durante anos, ela se mantivera invisível, silenciosa. Não era seu lugar interferir. Mas aquilo era diferente. Rafael estava prestes a entregar o legado de sua mãe para uma mulher que o traía. Ela está, digitou Helena. Então, após uma longa pausa que pareceu durar uma eternidade, adicionou: mas precisamos conversar quando você chegar. É importante. Enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio rápida. Está tudo bem? Você parece preocupada. Helena fechou os olhos. Não estava bem. Nada estava bem. E em 20 minutos, ela teria que fazer algo que poderia custar seu emprego, sua estabilidade, talvez até a confiança que construíra ao longo de 15 anos. Mas não podia deixar Rafael entregar aquele anel. Subiu as escadas silenciosamente, o coração martelando no peito. Parou diante da porta do quarto de hóspedes. Podia ouvir vozes abafadas, risadas íntimas. Respirou fundo e bateu. O silêncio foi imediato e tenso. Isabela, chamou Helena, mantendo a voz firme. Rafael está chegando, disse que chegaria em poucos minutos. Ouviu um palavrão abafado, movimentação apressada. Isabela abriu a porta com os olhos brilhando de raiva. Estava de roupão, os cabelos desarrumados. Você não deveria estar dormindo a esta hora, sibilou. Achei que gostaria de saber, respondeu Helena, sustentando o olhar. Atrás de Isabela, um homem de terno ajustava a gravata às pressas. Helena o reconheceu. Marcelo Torrens,
o sócio do pai de Isabela, casado 15 anos mais velho que ela. Isabela percebeu a compreensão nos olhos de Helena. Algo perigoso cintilou em seu rosto. Se você abrir a boca... Não vou abrir, disse Helena calmamente. Mas você vai. Você enlouqueceu. Rafael merece a verdade. Isabela riu, um som agudo e cruel. A verdade? Você, a empregadinha devotada, vai me dar lições de moral? Todos sabem por que você é tão leal a esta casa, Helena. Todos veem como você olha para ele. Helena sentiu o rosto queimar, mas não desviou o olhar. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Você está apaixonada por um homem que nunca te viu como mulher, apenas como parte da mobília. E agora quer destruir a felicidade dele, porque não suporta me ver ao lado dele. As palavras cortaram fundo, mas Helena permaneceu firme. A felicidade dele? Você está traindo ele no próprio quarto da casa dele. Se isso é felicidade, o que Rafael não sabe não o machuca, interrompeu Isabela. Ele tem o que quer, uma esposa bonita, conexões importantes, a aparência de uma vida perfeita. Eu tenho o que quero. Todos ganham, exceto que é uma mentira. Bem-vinda ao mundo real, Helena. Casamentos como o nosso são negócios. Amor é coisa de gente ingênua. Isabela se aproximou, a voz baixa e venenosa. Você não vai dizer nada, porque se disser, vou garantir que nunca mais trabalhe em lugar nenhum. Vou destruir qualquer referência que tenha. Vou... O som da porta da frente se abrindo ecoou pela casa. Helena, já cheguei! A voz de Rafael, animada e cheia de expectativa, flutuou pelas escadas. Isabela agarrou o braço de Helena com força. Nenhuma palavra, sussurrou. Mas quando Helena desceu as escadas e viu Rafael ali, com os olhos brilhando de felicidade, segurando uma pequena caixa de veludo azul, a mesma caixa que ela havia visto a senhora Almeida guardar com tanto carinho antes de falecer, algo dentro dela se rompeu. Todos aqueles anos de silêncio, todos aqueles anos guardando sentimentos, guardando verdades, guardando-se inteira para não incomodar, para não atrapalhar, para permanecer invisível. Não mais. Rafael, disse ela, e sua voz tremeu. Precisamos conversar, agora. Ele percebeu algo no tom dela. A alegria em seus olhos deu lugar à preocupação. Helena, o que aconteceu? Você está bem? Não é sobre mim. Ela olhou para cima, onde Isabela observava do topo da escada, o rosto pálido. É sobre Isabela. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Rafael olhou de Helena para Isabela, confuso. O que está acontecendo? Isabela desceu as escadas com elegância estudada, já recomposta. Nada, querido. Helena está cansada. Teve um dia longo. Não é, Helena? Era uma saída. Helena poderia aceitar, voltar para seus aposentos, deixar a mentira continuar. Seria mais fácil, mais seguro. Mas quando olhou para Rafael, para o homem que conhecia desde os 20 anos, que ela vira crescer, lutar, sonhar, que ela amara em silêncio por mais de uma década, Helena soube que não podia deixá-lo entregar o anel de sua mãe para aquela mulher. Isabela tem um amante, disse Helena, e sua voz não tremeu. Ele está no quarto de hóspedes agora, ou estava há alguns minutos. O mundo pareceu parar. Rafael ficou completamente imóvel, a caixa de veludo ainda na mão. Seu rosto passou por uma sequência de expressões. Confusão, descrença, dor. Helena, você não sabe o que está dizendo, começou Isabela, mas havia pânico em seus olhos. Sei exatamente o que estou dizendo. Helena não podia mais parar agora. 15 anos de verdades engolidas estavam saindo. Eu vi as mensagens, ouvi as ligações. Vi ele entrar pela porta dos fundos esta noite, Marcelo Torrens. Isabela ficou lívida. Rafael olhou para a noiva, esperando uma negação, uma explicação. Isabela, ela está mentindo. Isabela se virou para Helena furiosa. Você sempre quis destruir isto. Sempre foi apaixonada por ele, sempre... Isabela. A voz de Rafael saiu baixa, perigosamente controlada. É verdade? O silêncio dela foi resposta suficiente. Rafael subiu as escadas lentamente, como em transe. Isabela tentou segurá-lo.
Rafael, espera, deixa eu explicar. Ele se desvencilhou sem olhar para ela e abriu a porta do quarto de hóspedes. Helena não viu o que aconteceu lá dentro, mas ouviu. Ouviu a voz de Rafael, gelada e cortante, ordenando que Marcelo saísse. Ouviu o homem descendo as escadas apressadamente, sem olhar para trás. Ouviu Isabela tentando explicar, a voz ficando cada vez mais desesperada. E então, o silêncio. Quando Rafael desceu, parecia ter envelhecido 10 anos. Seus olhos, sempre tão confiantes e determinados, estavam vazios. Ele parou diante de Helena e por um longo momento apenas olhou para ela. Realmente olhou, como fizera naquele dia de 12 anos atrás. Você sabia há quanto tempo? Perguntou ele, a voz rouca. Algumas semanas. Por que não me disse antes? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque não era meu lugar. Porque eu sou apenas a empregada. Porque... Sua voz falhou. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De te machucar. De perder meu trabalho. De perder... Ela parou incapaz de terminar. Rafael continuou olhando para ela e algo mudou em seus olhos. De perder o quê, Helena? Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Não importa. Importa. Ele deu um passo em direção a ela. Importa para mim. Isabela apareceu no topo da escada, recomposta, fria. Rafael, podemos conversar civilizadamente. Foi um erro, um momento de fraqueza. Podemos superar isso. Ele nem olhou para trás. Saia da minha casa. Rafael, saia! O grito ecoou pela mansão, tão cheio de dor que Helena sentiu em suas próprias veias. Isabela desceu as escadas com dignidade forçada. Pegou a bolsa. Ao passar por Helena, sussurrou, você vai se arrepender disso. Então ela se foi, e a porta se fechou, e Helena ficou sozinha com Rafael naquela sala enorme e silenciosa. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. A caixa de veludo azul estava no chão, esquecida. Helena pegou-a delicadamente e a colocou na mesa de centro. O anel da sua mãe, disse ela suavemente. Ela ficaria feliz em saber que você queria passar ele adiante. Rafael olhou para a caixa, depois para Helena. Minha mãe gostava de você. Eu adorava ela. Ela me disse uma vez, pouco antes de morrer. Ele pausou, como se decidindo se devia continuar. Disse que as melhores coisas da vida, muitas vezes, estão bem diante dos nossos olhos, mas somos cegos demais para ver. Helena sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Ela era sábia. Eu fui um idiota. Você foi enganado, é diferente. Ele riu sem humor. Não, fui idiota em muitas coisas. Virou-se para ela. Helena, quanto tempo você está aqui? 15 anos. 15 anos. Ele repetiu as palavras como se estivesse realmente compreendendo pela primeira vez. Você esteve aqui todos esses anos, viu tudo, sabe mais sobre mim do que qualquer pessoa viva. Eu apenas trabalho aqui. Não, ele balançou a cabeça. Você fez muito mais que trabalhar. Você cuidou da minha mãe quando ela ficou doente. Você organizou o funeral do meu pai. Você... Ele parou, a voz falhando. Você foi a única pessoa que realmente se importou. Muitas pessoas se importam com você. Importam com o Rafael Almeida, o empresário. Com a conta bancária, as conexões, a imagem. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Isabela disse uma coisa verdadeira hoje, sobre como você me olha. Helena sentiu o coração disparar. Quis se levantar, fugir, mas suas pernas não obedeceram. Rafael, eu... É verdade? Ele perguntou suavemente. Você sente algo por mim? Ela podia mentir, devia mentir, mas já tinha quebrado 15 anos de silêncio esta noite. Por que parar agora? Sim, sussurrou. Desde muito tempo. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de possibilidades, de verdades finalmente reveladas. Por que nunca disse nada? Perguntou ele. Porque eu sabia meu lugar. Porque você nunca me veria dessa forma. Porque seria egoísta da minha parte. Egoísta? Ele riu, mas havia dor na risada. Helena,
Eu passei 2 anos com uma mulher que estava comigo por interesse, que me traía, que não sentia nada. E você acha que seria egoísmo você me dizer que sente algo real? É diferente. Eu sou... Não. Ele interrompeu, pegando a mão dela. Era a primeira vez que se tocavam assim, intencionalmente, pele com pele, sem intermediários. Não diga que é diferente. Não se diminua assim. Helena sentiu as lágrimas voltarem. Você está machucado agora, confuso. Amanhã vai perceber. Você acha que eu não te via? Ele apertou a mão dela. Acha que eu não notava como você sempre sabia exatamente o que eu precisava? Como preparava meu café do jeito certo nas madrugadas difíceis? Como deixava livros que mencionava casualmente já separados na biblioteca? Como cuidava de cada detalhe desta casa como se fosse sua? Era meu trabalho. Não era trabalho, ele disse firmemente. Era amor, e eu era cego demais, ocupado demais, idiota demais para ver. Rafael, você não precisa... Quando eu tinha 25 anos, ele interrompeu. Eu te dei um presente de Natal, lembra? Ela lembrava. Um livro de poesias. Ele disse que viu numa livraria e pensou nela. Ela guardara como seu tesouro mais precioso, lera cada página centenas de vezes. Lembro, sussurrou. Comprei aquele livro 3 vezes antes de ter coragem de te dar, ele confessou. Ficava olhando para ele, tentando entender por que estava tão nervoso para dar um presente para você. Convenci a mim mesmo que era apenas gratidão, mas não era. Helena olhou para ele, mal podendo acreditar no que ouvia. Você sempre esteve aqui, continuou Rafael, e eu sempre senti algo quando estava perto de você. Algo que me fazia querer voltar para casa, mesmo quando tinha 1000 compromissos. Algo que me fazia procurar desculpas para descer para a cozinha à noite só para conversar com você. Algo que me fazia sentir paz num mundo caótico. Então por que, Isabela? Ele suspirou. Porque era esperado. Porque era fácil. Porque eu achei que amor era aquilo que as pessoas dizem que deve ser. Glamuroso, impressionante, feito para fotos de revista. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Do real. Do verdadeiro, do que realmente importa. Ele levantou a mão dela e a beijou suavemente. Medo de admitir que me apaixonei pela mulher que prepara meu café todas as manhãs, pela mulher que conhece todos os meus silêncios, pela mulher que foi a única corajosa o suficiente para me dizer a verdade, mesmo sabendo o quanto doeria. Helena estava chorando abertamente agora. Você está machucado. Amanhã vai pensar diferente. Talvez... admitiu ele. Talvez amanhã eu acorde e perceba que sou um idiota, que levou 15 anos para ver o que estava bem na frente dele. Mas não vou pensar diferente sobre você, sobre o que sinto quando você está por perto. E o que você sente? Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela vira nele em anos. Sinto que estou em casa. Ficaram assim por um longo tempo, mãos entrelaçadas, 15 anos de silêncio finalmente quebrado. A chuva continuava batendo nas janelas, mas dentro da mansão algo estava mudando. Algo frágil e novo estava nascendo das cinzas de mentiras e verdades não ditas. Não sei como fazer isso funcionar, admitiu Rafael. Há a questão do trabalho, das aparências, do que as pessoas vão dizer. Eu sei, disse Helena, e não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse a verdade. Sobre Isabela e sobre mim. E se eu quiser mais que a verdade? E se eu quiser uma chance? Ela olhou para ele assustada e esperançosa ao mesmo tempo. Uma chance? De conhecer você. Não como empregada, mas como Helena. De descobrir tudo o que eu perdi nesses 15 anos por ser cego. De ver se isso... Ele apontou para o espaço entre eles. É tão real quanto parece ser. E se não der certo? E se der? Ele rebateu. Helena, passei 2 anos construindo uma vida com a pessoa errada. Não quero passar o resto da minha vida me perguntando e se sobre a pessoa certa. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar que doía. Mas tinha medo. Tanto medo. Não precisa decidir agora, disse Rafael suavemente. Não precisa nem decidir amanhã. Mas, por favor, não desista antes mesmo de tentarmos.
E o seu coração está partido. Está, admitiu ele, mas não por Isabela. Está partido porque desperdicei tanto tempo, porque ignorei o que realmente importava, porque... Ele acariciou o rosto dela. Porque fiz você esperar 15 anos. Eu teria esperado 15 mais, sussurrou Helena. Eu sei, e é por isso que você merece melhor do que esperar. Ele se levantou, oferecendo a mão. Então vamos tentar algo diferente. Vamos tentar ser honestos. Vamos tentar começar de novo, do jeito certo desta vez. Helena olhou para a mão estendida. Era uma escolha. Podia voltar para seus aposentos, manter a distância segura que mantivera por 15 anos. Ou podia dar um passo em direção ao desconhecido, ao assustador, ao possivelmente maravilhoso. Ela pegou a mão dele. Rafael a puxou para ficar de pé e de repente estavam muito próximos. Ele era mais alto e ela teve que olhar para cima para encontrar seus olhos. Olhos que sempre lhe pareceram distantes, inalcançáveis, mas que agora a olhavam com algo que fazia seu coração quase explodir. Você é linda, ele disse suavemente. Sempre foi. Como eu não vi? Porque eu não queria ser vista, admitiu Helena. Era mais seguro ser invisível. Não seja mais invisível, pediu ele. Não comigo. E então, com uma ternura que tirou o fôlego dela, Rafael inclinou-se e a beijou. Foi um beijo suave, quase reverente, um beijo que continha 15 anos de sentimentos guardados, de momentos quase acontecidos, de olhares que duraram 1 segundo a mais do que deveriam. Foi um beijo que dizia, desculpa, e finalmente, e por favor, fique tudo ao mesmo tempo. Quando se separaram, Helena estava tremendo. Muito rápido? Perguntou Rafael preocupado. 15 anos tarde demais, ela respondeu com um sorriso choroso, mas perfeito mesmo assim. Os meses que se seguiram foram os mais estranhos e maravilhosos da vida de Helena. Rafael insistiu que ela não era mais uma empregada. Contratou uma equipe completa para cuidar da mansão e ofereceu a Helena um cargo administrativo em sua empresa. Ela recusou. Não queria que parecesse favoritismo e, em vez disso, começou a cursar administração à noite, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera oportunidade. Eles tinham jantares juntos, conversavam por horas. Rafael descobria coisas sobre ela que nunca soubera, que ela adorava a astronomia, que pintava aquarelas nos fins de semana, que sabia tocar piano, mas nunca tocava, porque tinha medo de incomodar. Você se tornou invisível em tantas áreas da sua vida, ele disse uma noite, enquanto ela tocava uma sonata de Chopin. Vamos mudar isso. E mudaram. Pouco a pouco, Helena foi saindo das sombras. Foi assustador, foi difícil, mas com Rafael ao lado, encorajando-a, acreditando nela, foi possível. Houve desafios, a sociedade falava, amigos de Rafael questionavam, Isabela espalhou rumores cruéis, mas Rafael nunca vacilou. Passei anos vivendo para as expectativas dos outros, disse ele numa noite em que Helena estava particularmente abalada pelos comentários maldosos. Me casei com quem esperavam, construí a vida que esperavam, usei a máscara que esperavam, e no final estava vazio. Você me fez lembrar quem eu realmente sou. E quem você é? Perguntou ela. Ele sorriu. Ainda estou descobrindo, mas sei que sou melhor quando estou com você. No aniversário de 1 ano, desde aquela noite chuvosa, Rafael levou Helena de volta para a mansão. A sala estava decorada com velas. No centro, numa mesinha, estava a caixa de veludo azul. Rafael não... começou Helena, mas ele colocou um dedo sobre seus lábios. Eu comprei este anel há 3 anos, disse ele abrindo a caixa. O anel de sua mãe brilhava à luz das velas, uma esmeralda rodeada de diamantes pequenos. Pensei que sabia para quem era destinado, mas estava errado. Ele estava esperando por você. Sempre esteve. Mas sua mãe, minha mãe te amava, ele disse suavemente. Ela me disse semanas antes de morrer que você era um tesouro, que eu era cego por não ver. E ela estava certa, como sempre. Helena chorou. Como chorava com frequência ultimamente,
mas eram lágrimas de alegria agora. Helena, disse Rafael, ajoelhando-se, você me viu no meu pior e no meu melhor. Você me conhece de formas que ninguém mais conhece. Você quebrou 15 anos de silêncio para me salvar de um erro terrível. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é glamuroso ou impressionante. É real, é gentil, é estar em casa mesmo quando tudo ao redor está caótico. Ele pegou a mão dela. Eu desperdicei tanto tempo. Não quero desperdiçar mais nenhum segundo. Quer se casar comigo? Quer construir uma vida de verdade comigo? Não a vida que as pessoas esperam, mas a vida que realmente importa? Helena caiu de joelhos na frente dele, pegou o rosto dele entre as mãos e o beijou com todo o amor que guardara por 15 anos. Sim, sussurrou contra os lábios dele, 1000 vezes sim. Quando Rafael colocou o anel no dedo dela, algo se completou. Não era o final de uma história, era o começo. O começo de uma vida construída sobre verdade, em vez de aparências, sobre amor real, em vez de expectativas, sobre dois corações que finalmente encontraram o caminho um para o outro, depois de 15 anos nas sombras. Naquela noite, enquanto dançavam sozinhos na sala de estar da mansão, Helena pensou em quantas vezes limpara aquele chão, arrumara aquelas almofadas, polira aqueles móveis. Pensou em quantas vezes estivera naquela sala invisível, silenciosa, guardando seus sentimentos. Agora estava ali nos braços de Rafael, usando o anel de sua mãe, sendo vista, verdadeiramente vista, pela primeira vez em 15 anos. No que está pensando? Rafael perguntou, girando-a suavemente. Que valeu a pena esperar, ela respondeu. Cada segundo valeu a pena. Ele a puxou mais perto. Não vamos mais esperar. Não vamos mais nos esconder. Vamos viver, Helena. De verdade desta vez. E viveram. Casaram-se numa cerimônia pequena e íntima, com apenas as pessoas que realmente importavam. Helena continuou estudando, formou-se em administração e começou a trabalhar com projetos sociais, ajudando outras mulheres que, como ela, precisavam de uma oportunidade. Rafael vendeu parte da empresa para focar no que realmente amava, projetos arquitetônicos sustentáveis. Juntos, criaram uma fundação em nome da mãe de Rafael, oferecendo bolsas para jovens de comunidades carentes. A mansão, que por tanto tempo fora um lugar de silêncios e aparências, encheu-se de vida. Risadas, música, jantar com amigos de verdade. E, eventualmente, os passos apressados de crianças. 3, no total, cada uma trazendo mais alegria do que Helena jamais imaginou ser possível. Às vezes, quando Rafael viajava a trabalho, ele ligava tarde da noite apenas para ouvir a voz dela. Sinto sua falta, dizia ele. Estou aqui, ela respondia. Sempre estive. Eu sei, e dessa vez eu também estou aqui, de verdade. Porque o amor verdadeiro, descobriram, não estava nas grandes gestos ou nos momentos impressionantes. Estava no café preparado do jeito certo, nos silêncios confortáveis, nas mãos que se encontravam sem pensar, nas verdades ditas mesmo quando dói, na coragem de quebrar 15 anos de silêncio para proteger quem você ama. Estava em ser visto, em ser escolhido, em ser amado não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Helena quebrou o silêncio naquela noite chuvosa de 15 anos atrás. E ao fazer isso, não apenas salvou Rafael, salvou a si mesma. Salvou a possibilidade de um amor que ela pensava ser impossível. Salvou o futuro que ambos mereciam. O amor não chegou como ela imaginava. Não foi um conto de fadas onde a empregada se torna princesa. Foi melhor que isso. Foi real. Foi construído sobre anos de conhecimento mútuo, de respeito, de uma conexão tão profunda que sobreviveu a 15 anos de silêncio. E quando Rafael pegava a mão dela, ainda fazendo aquilo, mesmo depois de anos, como se precisasse confirmar que ela estava realmente ali, e dizia: "Obrigado por me ver", Helena entendia. Ela o viu quando ele era invisível para si mesmo.
E ele a viu quando ela se tornara invisível para o mundo, e juntos, finalmente visíveis um para o outro, construíram uma vida que valia cada segundo de espera. E você gostou desta história de amor e coragem? Se você acredita no poder do amor verdadeiro, se inscreva no canal, ative as notificações e comente de onde você está nos assistindo. Compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais tocou seu coração. Sua interação mantém viva a magia das histórias que transformam. Até a próxima jornada emocionante.